Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Muitas pessoas ficam perdidas quando se envolvem em um acidente de trânsito e não sabem o que fazer. Pensando nisso, elaborei uma lista com dicas práticas para ajudá-lo a proceder de forma adequada em um acidente de trânsito com ou sem vítimas e ainda na situação dos veículos envolvidos terem ou não o seguro. E saiba que isso fará toda a diferença, principalmente se você precisar entrar com uma ação depois, porque eu irei passar dicas relacionadas à produção de prova. Fica comigo até o final desse vídeo, porque ele vai lhe evitar muita dor de cabeça. Antes de seguirmos em nossas considerações, eu quero convidá-lo a se inscrever no canal. É rápido, é fácil e assim você recebe gratuitamente todos os nossos lançamentos de direito e de criminologia. E se você é uma pessoa grata, deixe agora o seu like para que esse conteúdo alcance e beneficie o maior número de pessoas. Vamos às recomendações de hoje. O que você precisa saber e fazer diante de um acidente de trânsito? O primeiro ponto, é claro, é importante verificarmos se existem feridos. Pessoas feridas são a nossa prioridade sempre. E nesse caso, é importante que você tenha um cuidado especial em isolar o local para que outros veículos não venham a se envolver no acidente. Por isso, sinalize bem o local utilizando o triângulo de segurança e também existe um costume em nosso país é das pessoas arrancarem pequenos galhos da vegetação próxima e colocá-los na pista, nos dois sentidos, lembrando que os caminhões dependem de um espaço maior para a frenagem. Nesse caso também, ligue o pisca-alerta, muito importante, durante a noite, chame o socorro médico e a polícia, fique atento, claro, se o acidente ocorre na área urbana ou em uma rodovia, não movimente os feridos, porque isso pode agravar as lesões, e não remova o veículo do local até a chegada das autoridades competentes. Então fique atento com essas observações no acidente com vítimas. Agora, se nós estamos diante de um acidente sem vítimas, sabemos que a preocupação maior, então, é avaliar a responsabilidade no que diz respeito a quem deu causa ao resultado e também a produção de provas. Então essas observações agora também são importantes para o acidente com vítimas. Nós vamos falar então da produção de provas, o que você deve fazer para que depois exista um suporte adequado para a eventual propositura de uma ação, então, para a reparação de danos. Primeiro, fotografia dos veículos. Aqui é uma questão muito simples, mas é importante destacar que as pessoas muitas vezes nos procuram no escritório, diante de uma situação dessa, com poucas fotos ou várias fotos, todas elas do mesmo ângulo, ou ainda fotos desfocadas. Não quero dizer para você. Primeiro momento, retire várias fotos de vários ângulos, fotos próximas, que possam ajudar a avaliação dos danos causados. E depois que você retirou de vários ângulos fotos próximas, você deve retirar várias fotos a uma distância maior, que permitam a uma terceira pessoa que não esteja presente ali no fato entender como aconteceu o acidente. Então, é importante avaliar se existem placas próximas, se existem sinais de frenagem na pista, como é a visibilidade do local, procurando então entendimento de qual seria a visão dos veículos envolvidos, dos condutores dos veículos envolvidos. Fique atento com esse ponto. Você também pode realizar pequenos vídeos e lembre-se, como hoje estamos na maioria das vezes com o smartphone em mãos, nós temos um excelente recurso, uma excelente ferramenta para a produção de provas. Várias fotos de vários ângulos, pequenos filmes, claro, sempre com o cuidado de preservar a imagem das vítimas. Mas, é claro, se for necessário, que elas apareçam ali, não tem nenhum problema maior. Quando falamos dos envolvidos, que você tenha em mãos fotos da documentação pessoal dos condutores envolvidos, fotos dos documentos dos veículos e também procure conversar com as testemunhas no local. Porque depois, passados alguns dias, as pessoas acabam esquecendo os detalhes. Então, na hora, tudo ainda está muito vívido na memória. Por isso, converse com essas pessoas, pegue o seu nome completo, telefone, endereço. Se você não tem um papel na hora, faça pequenos vídeos, converse com essas pessoas. Se elas viram o acidente, o que elas viram, né? Pode muitas vezes ser decisivo isso para uma ação judicial. Depoimento de uma pessoa dizendo, olha, eu vi que o fulano furou o sinal vermelho, vi que o cidadão estava lá, veículo X, em excesso de velocidade. São todos detalhes importantes que você deve captar na hora. Depois, claro, libere o fluxo de trânsito, então tire primeiro as fotos ali, já libera os veículos, se os veículos estiverem, claro, em condições, né, de
trafegarem, libere o trânsito e já chegando em casa, faça o boletim de ocorrência. Muita atenção com esse detalhe, porque as pessoas acham que é uma formalidade desnecessária, mas é essencial, principalmente você, claro, que é o condutor não culpado, que é a vítima, que você realize o boletim de ocorrência com a máxima brevidade possível. E hoje não é mais necessário você ir à delegacia, o que levava muitas vezes a um longo tempo de espera até a confecção do boletim de ocorrência. Porque na maioria dos estados você já pode realizar o boletim de ocorrência online. É muito mais fácil, eu vou deixar aqui o link de qual é o local para a realização do boletim de ocorrência no estado do Paraná. Mas você vai encontrar com facilidade no Google, basta digitar lá boletim virtual e colocar também o seu estado, você já vai encontrar ali polícia de trânsito, enfim, coloca boletim, ocorrência, trânsito online, você já vai encontrar então o local para que seja realizado esse boletim de ocorrência. Quais são alguns esclarecimentos quanto à confecção do boletim de ocorrência? Então, também, mais uma vez, a identificação com o maior número de detalhes do acidente. Você vai colocar ali dados dos motoristas, dados dos veículos, placa, modelo, também exato local onde esse acidente ocorreu. Então, também fique atento com relação à identificação correta. Via de regra, é possível anexar fotos. Feitas essas observações, é importante agora analisarmos a questão da culpa. Veja bem, nós temos várias regras no Código de Trânsito e o motorista envolvido no acidente que tenha violado uma dessas regras e dado causa ao acidente é o motorista culpado. Todo aquele que viola uma norma pratica um ato ilícito. E se uma pessoa, ao praticar um ato ilícito, gera dano a outra, ela é obrigada a reparar este dano. É isso que estabelece o Código Civil nos artigos que nós estamos indicando aqui para vocês e que você pode depois estudar com maior cuidado. Lembre-se, então, toda violação de uma norma gera uma obrigação de reparar o dano. Mas lembre-se, é claro que daí nem sempre essa assunção de culpa é simples, né? Muitas vezes as pessoas ficam discutindo quem foi o culpado, quem não foi o culpado, por isso, mais uma vez, a importância das testemunhas, conforme eu já havia indicado. Mas na hipótese de um motorista honesto, de um motorista idôneo, que tenha eventualmente causado um acidente, né? Mas que assuma a responsabilidade pelo seu ato, é importante que você, na hora, consiga uma declaração de próprio punho, onde ele vai se identificar. Vamos imaginar eu, José da Silva, condutor do veículo X, né, assuma a responsabilidade pelos danos causados no acidente envolvendo o veículo Y de propriedade de fulano, ocorrido no dia tal, na rua tal, na cidade tal. Uma declaração simples, ele faz, assina, e você já tem um importante também instrumento probatório. Se a pessoa também não tem, se você na hora não tem ali papel e caneta, pode fazer um vídeo. Então nós temos hoje nos vídeos um importante recurso. Faça ali um vídeo em que a pessoa assuma a culpa e com isso você também terá mais uma importante ferramenta. Mas nem sempre as pessoas já vão assumindo essa responsabilidade e daí por isso a importância de você ter um bom suporte probatório depois para a propositura da ação. No caso dos veículos com seguro, se o veículo culpado tem seguro, esta é a, entre aspas, melhor das situações, porque via de regra, o condutor do veículo assume, né, os riscos, aciona o seguro e o seguro vai então pagar ali os danos causados em todos os veículos envolvidos. Se o veículo culpado não tem seguro e o veículo não culpado tem seguro, então esse pode acionar o seguro e o condutor culpado irá realizar o pagamento da franquia. E na hora é importante, se você, seja culpado ou não, tem o seguro, que você converse com o seu corretor. No caso de você ser o condutor inocente, mas que vai acionar o seguro, também pergunte ao seu corretor acerca da questão do bônus que você vai perder, né? Quanto que seria o valor desse bônus? Porque quando você tem um seguro e não se envolve em um acidente de trânsito, a cada renovação o valor então diminui. Você vai conseguindo bônus. E quando você precisa então acionar o seguro, você acaba perdendo esses bônus. Você também na hora pode conversar com o condutor culpado para que ele pague então o valor ali pela perda desse bônus. Mas o principal ponto aí, claro, principal questão será o pagamento da franquia. E a situação fica um pouco mais complicada na hipótese de nenhum dos veículos envolvidos ter o seguro. Então aqui você tem que tomar o maior cuidado porque existe uma maior probabilidade, não uma certeza, mas uma maior probabilidade do condutor culpado buscar fugir à sua responsabilidade. Então, claro, no caso do veículo culpado, ele deve arcar com os gastos referentes
não só ao seu veículo, como a dos demais veículos envolvidos. E na hipótese da culpa recíproca, quando ambos os condutores são culpados, via de regra, cada um é responsável pelos reparos no seu veículo. E não sendo possível resolver esta situação amigavelmente, então, diante da hipótese do condutor culpado negar-se a pagar ali, a reparar os danos causados, é necessário, então, entrar com a ação judicial, é necessário recorrer ao judiciário. E, nesse momento, especial relevo ganha todas as informações, todas as recomendações que eu passei para você no que diz respeito à produção de provas. É muito triste quando pessoas nos procuram no escritório, diante ali de um acidente de trânsito, e não trazem nenhum elemento probatório, porque isso reduz as possibilidades de ganho de causa. Porque quem alega deve provar. Então, se você é um motorista inocente, teve seu veículo abalroado, teve ali maiores prejuízos e você não tem nenhuma prova, a situação é que você vai recorrer ao judiciário, vai alegar, mas não vai conseguir provar as suas alegações e no final da causa, então no final da ação, o juiz dificilmente vai então obrigar a outra parte a reparar os danos. Então a situação não é, claro, que a ação é totalmente perdida, mas se você não tem nenhum suporte probatório, como que você vai demonstrar isso ao judiciário? Então é essencial, eu estou insistindo nesse ponto, é essencial que você produza várias provas. Por mais que você tenha tirado lá 50 fotos de vários ângulos, depois o seu advogado é que irá avaliar quais dessas fotos serão juntadas, quais vídeos serão anexados à causa. Mas lembre-se, várias provas. Isso faz toda a diferença. Procure sempre um bom advogado, um advogado que tenha reconhecimento na sua cidade, porque também isso faz toda a diferença. Infelizmente, nós temos, claro, isso em todas as profissões, pessoas que têm uma boa capacitação, uma grande idoneidade e outras já, claro, acabam pecando nesses fatores. Por isso, além de você ter ali um bom suporte probatório, ter um bom advogado faz toda a diferença. E quais são os documentos que você deverá apresentar quando for conversar então com o seu advogado? Primeiro, documentos do responsável e do veículo, de todos os envolvidos, fotos do acidente, o boletim de ocorrência, identificação das testemunhas, documentos do seguro, se houve, claro, o acionamento do seguro, provas do tratamento médico, então todas as despesas que você deseja ser ressarcido, tudo isso você tem que guardar, então, os comprovantes. Se você não tem nenhuma comprovação daquelas despesas, não adianta depois alegar isso em juízo. E, por fim, nós podemos também pedir os lucros cessantes. Imagine a hipótese de um acidente envolvendo um motorista de aplicativo e que este veículo fique por 30 dias, então, na oficina. Pense que nesse período ele vai deixar de trabalhar e, por isso, ele também pode pedir os lucros cessantes, um valor estimativo de tudo aquilo que ele deixou de ganhar neste período em que o seu veículo está nos reparos. Alegar e não provar, de nada adianta. No vídeo de hoje, você pode compreender o quão importante é a produção de provas. Eu insisti muito neste ponto para ajudá-lo depois a resolver essa situação da melhor forma possível. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que eles também fiquem atentos a esses aspectos. Conheça o meu site, onde temos vários cursos e materiais de apoio. Eu lembro sempre que o interesse é o maior educador. Conte comigo, deixe os seus comentários, sugestões de temas, porque eu estou aqui à sua disposição para ajudá-lo. Eu encontro já na próxima videoaula. Um grande abraço!